convidámos Filipe Lobo Dávila para uma mini entrevista e é candidato à liderança do CDS e por isso esta conversa em vésperas do Congresso que aí vem, que vai decidir o novo líder do CDS. Vamos começar aqui por abrir. Não sei se... Eu disse que era candidato à liderança do CDS e não do CDS-PP propositadamente, porque quer retirar o PP da sigla do CDS. Mas, ao mesmo tempo, ali na sua noção, quer um partido mais abrangente, mais das bases pelo país todo, que não seja do Largo do Caldas. Não é um contrassenso não querer um partido popular? Não. O verdadeiro objetivo é conseguir recuperar o CDS de que todos nós nos orgulhamos. A questão da sigla é uma questão, sobretudo, de marca. Ninguém sabe, fora do clube, fora da associação recreativa, fora do próprio partido, o que é que significa e o que é a sigla do /PP. Aquilo que as pessoas reconhecem é o CDS. É o CDS que é reconhecido por muitas gerações. Foi o CDS que mostrou muitas gerações com enorme qualidade e que apresentou diferentes protagonistas que marcaram também a vida e a história do próprio partido. E, portanto, é esse regresso a esse CDS. Bem pelo contrário, o CDS era um partido popular, um partido com representatividade social e local em todo o país, e é esse CDS que nós temos que recuperar. E, portanto, é um ato simbólico, mas é um ato simbólico que tem muito significado, porque representa o regresso ao CDS. E o PP também é a sigla de Paulo Portas e o próprio também puxou muito pelo PP. Também é um cortar com o portismo e com aquilo que foram os últimos anos do CDS? Rui, eu já ouvi muitas teorias sobre isso, de que o corte da sigla do PP era uma desfeita a Paulo Portas, porque significava quase o nome Paulo Portas. Portanto, o PP, já ouvi dizer que era uma desfeita ao tempo e aos dirigentes e ao próprio Manuel Monteiro, porque foi nessa altura que o CDS foi Partido Popular. Não é uma desfeita a rigorosamente ninguém. Eu tenho dito que nós somos poucos hoje em dia, temos que conseguir agregar todas as histórias. Respeitamos toda a história do CDS e do partido, mas precisamos de conseguir definir bem o rumo, e há pequenos atos simbólicos, são atos acessórios, mas que também marcam para onde queremos ir. Aquilo que eu quero é, de facto, recuperar o nosso CDS, o CDS que é um partido nacional com representatividade em todo o país e não a partir só de Lisboa, e que vê o resto do país com binóculos a partir aqui do Largo do Caldas. E, portanto, é também uma mudança de mentalidades que isto pode significar. Eu tenho muito orgulho em ser CDS. Eu sou do CDS. Eu até tenho dificuldade, nenhum de nós que é do CDS diz eu sou do CDS-PP. Isso não existe. Isso é o resultado de uma determinada época, que tem a sua história, tem a sua importância na história do próprio partido, mas está lá atrás e é preciso olhar para o futuro, e aquilo que nos diferencia é o CDS. O Filipe é candidato. Se Nuno Melo tivesse avançado, estaria aqui? Eu apoiaria o Nuno Melo há 4 anos atrás, se ele tivesse sido candidato. E agora? A vida é dinâmica. Eu fiz um caminho de divergência, procurei dizer nos locais próprios qual era o caminho alternativo e apontando, concordando ou divergindo em determinados momentos. Sinceramente, a minha candidatura não está dependente de qualquer outra candidatura, seja de grandes amigos de toda a vida, seja de pessoas que eu estimo ou considero do ponto de vista político, mas de facto há um caminho, há uma coerência, há uma liberdade, e é pela mudança que me candidato. E, portanto, estão reunidos todas as condições para que a minha moção vá a votos, independentemente de qualquer outro candidato. E a moção de Nuno Melo também vai a votos? Não acredita que ele pode emergir no Congresso como candidato numa surpresa de última hora? Eu não sei se isso vai acontecer. Parece-lhe longe, de um ponto de vista probabilidade. As informações que tenho é que a moção não irá a votos. Aliás, as informações que tenho é que todo esse grupo, ou a maior parte desse grupo, estará na linha de continuidade do próprio Congresso e da direção que se sente. Nuno Melo estará com João Almeida, é isso? Parece-me que isso será o mais provável, mas independentemente disso, para lhe ser franco, eu acho que nós temos é que confiar no voto dos congressistas e dos militantes. E eu não estou muito preocupado com os grupos, nem com determinado tipo de dinâmicas dentro do Congresso e dentro do partido. Preocupo-me falar aos congressistas e apelar ao voto livre, consciente, responsável. O momento é demasiado difícil hoje
para o CDS estar à procura sempre de um Dom Sebastião ou de um homem providencial que venha resolver os nossos problemas. O CDS teve 4%. Eu vi muita gente dizer que não estava disponível, aliás, de forma sucessiva, diariamente, e eu achei que era preciso dizer o contrário, achei que era preciso dizer que sim ao partido, e é isso que faço também neste Congresso. É o verdadeiro, dos 5 é o verdadeiro anticristas de todos, sendo-se... Eu não sei o que é ser anticristas, Rui. Eu não sou anticristas, eu tenho respeito pela Assunção, tenho admiração intelectual pela Assunção. Acho que ela conseguiu fazer coisas também bastante boas em nome do CDS. Há que fazer balanços, ela fará seguramente o balanço da sua presidência. Eu não quis fazer parte do caminho que se seguiu, fui o único. Portanto, podia ter sido na altura na perspectiva, vice-presidente, por exemplo, havia essa podia ter feito, podia ter querido negociar lugares, poderia ter querido negociar permanências no Parlamento em troca do meu silêncio. Eu sempre estive na política de forma livre, de forma achando que a nossa capacidade não se candidatou há 2 crítica... anos? Estava a ver... Há 2 anos atrás o partido vinha de um resultado eleitoral muito bom. Todo o partido acreditava que aquele caminho era o caminho certo. Mais de 80% do partido, 80% do partido sufragava de forma e aclamava a presidente que tinha e, portanto, o país cá fora, os jornalistas... Seria sempre um candidato para perder, os jornalistas cá fora também reconheciam a enorme popularidade e efeito novidade que a Assunção tinha e, portanto, desse ponto de vista, não fazia sentido estar a promover uma candidatura contra a Assunção. Bem, pelo contrário, fazia sentido promover um debate de ideias sobre o caminho que se estava a seguir. E foi isso que eu fiz. Na moção é contra o catch-all, contra o partido para agradar a tudo e a todos. E também disse há dias no debate na RTP que não queria ir atrás do que é sexy. Até um termo caro ao CDS, porque o António Lopes Xavier uma vez disse que... Não, desculpa, o António Pires de Lima disse uma vez... Seria mais estranho o António Lopes Xavier. O António Pires de Lima disse que queria um CDS mais sexy. O CDS não tem também que se reinventar? Para que eleitorado é que quer falar, então? O CDS tem que saber falar para as pessoas cá fora do partido. Nós não podemos continuar iludidos com as salas internas que se levantam em êxtase, em apoteose, com discursos incríveis, mas que depois, quando saímos das nossas sedes, aquilo não acrescenta um único voto, nem uma única pessoa que olhe para nós de forma credível. Eu acho que essa é uma transformação que tem que ser feita e é muito importante que o CDS consiga fazer essa análise. Eu disse isso porque eu acho que o CDS, em determinado momento, quis ir atrás daquilo que achou que ia cumprir o velho sonho de liderar o centro-direita, com a sua ambição máxima, perfeitamente legítima, não ponho em causa isso, mas a verdade é que nós quisemos ir atrás de muito daquilo que as pessoas num determinado momento pensam, em vez de nos mantermos coerentes com a nossa identidade, com o nosso caminho, de apresentar propostas em função da nossa identidade, e aquilo fez com que, mal ou bem, de forma provavelmente até involuntária, acabasse por se assistir a uma descaracterização da mensagem do próprio partido, ao ponto de nós hoje não sabermos bem qual é a proposta de valor do CDS comparativamente com outros partidos. E, portanto, o grande desafio é recuperar, obviamente, essa mensagem, de acordo com a nossa identidade, não indo ao sabor dos ventos do dia-a-dia, mas mantendo uma coerência, porque eu acho que aquilo que faz a diferença hoje, e acredito a sério nisto, e que os portugueses reconhecem, é que os partidos mantenham uma linha de coerência, de credibilidade, porque só assim é que, de facto, conseguiremos recuperar essa confiança. E mesmo a nível dos valores, fala numa reversão gradual da lei da despenalização do aborto. Portanto, é regressar até ao que havia antes do referendo e antes de ser descriminalizado. Rui, o que eu tenho dito sobre isso e que escrevo... O que é a reversão gradual? Eu não consegui perceber bem. Mas eu digo-lhe, eu explico-lhe qual é a nossa perspectiva. Eu escrevo sobre a questão identitária do CDS já há 4 anos. Aliás, já até em outras moções que subscrevi também falávamos sobre isso. Eu sou daqueles que acho que o CDS não tem que ter vergonha do seu património identitário e não deve ter problema em assumir qual é a sua posição sobre assuntos relacionados com
matérias de direito de vida. Há quem diga até que o direito à vida é um nicho muito importante em termos de mensagem política para um partido como o CDS. E, portanto, eu aquilo que digo é que o CDS não mudou. O CDS continua a ter as mesmas posições. Nós continuamos contra o aborto, nós continuamos contra o casamento, nós continuamos e seremos contra a eutanásia. O que eu digo é que, e se me perguntar... Mas é entregar uma legislação no sentido de reverter isso? Não, o que eu digo é a prioridade. Eu defendo uma reversão da lei gradual do aborto. Eu acho que hoje o problema do aborto não é um problema tão sério, nem tão... não há tantas mulheres a recorrer ao aborto. Aliás, os números dizem-nos, o que significa que a própria lei, desse ponto de vista, o impacto é um impacto muito reduzido. Eu acho que a prioridade do CDS é, evidentemente, atuar ao nível dos mecanismos de apoio, quer de apoio psicológico, de apoio social, quer inclusivamente de informação e de disponibilização de informação clara do ponto de vista clínico, e isso há muito trabalho a fazer e onde o CDS pode acrescentar. Do ponto de vista teórico, identitário, o CDS defende um enquadramento diferente. Nós não somos pela penalização do aborto, acho que também houve uma evolução do próprio partido quanto a isso, seria tratar uma situação que é desumana sem qualquer humanidade. Do nosso ponto de vista, acho que isso não faz sentido. Agora, do ponto de vista da lei que temos hoje, do ponto de vista prático, nós continuamos na posição que tínhamos e, portanto, não temos que ter vergonha disso. E isso aplica-se também a outras matérias. Quer dizer, eu votei contra a questão do casamento. Eu sei que não me perguntaste, mas deixa-me também já agora dizer. Obviamente, hoje não faz sentido querer reverter a lei para uma situação que já produziu, inclusivamente, efeitos jurídicos. E eu, como advogado, jurista, provavelmente até tenho uma perspectiva, se calhar, um bocadinho mais forte relativamente aos efeitos jurídicos que se produzem. E, portanto, mas isso não quer dizer que o CDS não tenha, como princípio, uma posição que continua a ser a mesma, que deve tratar de forma desigual situações que são desiguais. A nossa mini está quase no fim. Mas os temas fraturantes não são esses, Rui. Os temas fraturantes são outros. É a classe média, é ter um discurso para a classe média, é ter um discurso, uma classe média que cada vez vive com menos recursos financeiros, mais apertada e tendo que fazer face a muitas despesas. E não há nenhum partido político que fale para essa classe média, hoje em Portugal, e o CDS tem um papel incontornável e, sobretudo, um partido que defenda também a economia social e com um discurso social muito forte. E aí, deixe-me dizer, é onde eu acho que podemos dar utilidade ao CDS. O CDS pode ser útil, pode mostrar a validade das suas propostas do ponto de vista social, recuperando esse discurso social, designadamente quando nós percebemos hoje que temos mais de 2 milhões de portugueses que vivem no limiar de pobreza e que há muitas instituições que vivem com enormes dificuldades financeiras para prestar um auxílio a pessoas mais idosas, mais novas, etc. E prestando um apoio social que é importantíssimo na nossa sociedade. O Congresso está praticamente aí. Aceitará, caso não ganhe, integrar a direção do Francisco Rodrigues dos Santos ou de João Almeida, que são outros candidatos mais favoritos? Eu acho que este Congresso é um Congresso de maturidade. Portanto, nós temos que, antes de mais... Desta vez estará disponível a integrar? Eu acho que neste momento tem que haver um sentido de maturidade e de unidade e de procurar pacificar o partido. E aquilo que eu tenho dito e que volto a repetir é que eu estou neste processo para ganhar, eu acredito que posso ganhar, eu acho hoje que estou em condições de poder ganhar o Congresso e espero poder contar com eles. Se não ganhar, a minha decisão que está tomada é que não farei oposição interna. Se participo mais ativamente ou não, também, deixe-me dizer, dependerá de várias circunstâncias do próprio Congresso, da própria dinâmica e daquilo que se verificar. Eu acho que o partido não precisa de uma linha de continuidade, eu acho que o partido não pode enveredar por um caminho de ruptura que não se sabe bem quais são os contornos serão imprevisíveis, mas acho que o partido precisa mudar de vida e é um bocado por essa mudança que eu dei a cara neste momento. Mesmo para terminarmos, uma última pergunta de presidenciais, são as primeiras eleições que temos. E a minha questão aqui, há na moção a possibilidade de um candidato próprio manterem aberta o apoio, ou talvez ao tal Presidente, mas se calhar é a única moção que diz de uma forma clara que fiquem aberto um apoio a um candidato próprio da área do CDS. Se PS e PSD apoiarem o professor Marcelo Rebelo de Sousa, surge, como aconteceu com Basílio, a hipótese do CDS poder afirmar uma candidatura que vá buscar votos à direita? Eu acho que a interpretação é mesmo essa. Quer dizer, o cenário para as eleições presidenciais, desde logo, acho que é prematuro fazer qualquer tipo de comentário, porque não sabemos ainda o que é que vai acontecer, nem quem são os candidatos, porque
depende de uma manifestação individual de cada candidato. Seja como for, eu acho que o CDS deve ser prudente e deve manter todos os cenários em aberto. Isso significa poder apoiar uma recandidatura, não apoiar nenhuma candidatura ou, inclusivamente, apoiar uma candidatura que possa surgir no seu espaço político. As eleições presidenciais são eleições presidenciais, não são eleições partidárias. Tem algum nome? Não, eu acho que o espaço político do CDS, há vários nomes, não há um só. E consegue dizer alguns só Há rapidamente? variadíssimos. Poderíamos ir ver, por exemplo, antigos presidentes do CDS e de vários antigos presidentes do CDS poderíamos Paulo ter Portas? vários. Por exemplo, eu não sei se a sua vontade pessoal passa por aí, agora ou mais tarde, teriam que lhe perguntar, porque sinceramente não faço ideia, mas o Paulo Portas seria evidentemente um excelente candidato presidencial, representando uma área do centro político bastante relevante. Agora, é aquilo que eu lhe digo, são eleições presidenciais, não são eleições partidárias e, portanto, o CDS deve manter todos os cenários em aberto. Foi uma mini entrevista com o Filipe Lobo Dávila, pouquíssimo tempo do Congresso. Obrigado. É um mini tempo do Congresso. Muito obrigado.